Uma figura do Antigo Testamento, um personagem envolto de mistério e de curiosidade. Ele foi conhecido por ser o mais justo e reto aos olhos de Deus. Ele foi o sacerdote do Deus Altíssimo para toda a eternidade. Foi rei da cidade de Shalem, a atual Jerusalém, a antiga Shalem. Abençoou o próprio Abraão em pessoa, o qual demonstrou respeito e honra à figura daquele que o abençoara e pagou o dízimo a ele. Ele foi conhecido na época de Abraão pelo nome de Melchizedek, Melquisedeque. Mas qual será a identidade desse fascinante e curioso e misterioso personagem das Escrituras? É sobre ele que nós iremos falar agora nesse vídeo. Melquisedeque é um personagem bíblico do livro de Gênesis que teve uma grande interação com o patriarca do povo hebreu e do povo árabe, quando este retornou com grande vitória da grande batalha de Sidim. Melquisedeque, nas escrituras sagradas, ele é descrito como o rei de Salém e também é muito curioso notar que é atribuído a ele muitas características sobre-humanas, por assim dizer, por conta de que Melquisedeque não era um homem comum naquela época. Por isso que é atribuída a ele muitas características sobre-humanas vinda de Deus. Alguém de enorme valor que tinha muita instrução e sabedoria, não era um homem comum. É também descrito que Melquisedeque ele não era um homem natural, aparentemente não era um homem de crença natural cananeia, apesar dele habitar em uma civilização onde a população em si era uma população pagã, uma população que cria em vários e vários deuses, uma população totalmente politeísta. Melquisedeque ele se diferenciava muito, mas muito, dos cananeus que habitavam e que ele reinava naquele lugar ali, por conta de que ele não servia aos deuses cananeus, mas servia apenas, segundo ele, ao Deus Altíssimo, que é o mesmo Deus de Abraão, o El Elyon, ou Il Elyon. Uma curiosidade é que a cidade de Shalem já existia antes de Melquisedeque e antes de Abraão. É uma cidade muito antiga e seus reis anteriores eram reis de origem cananeia, até porque era uma cidade de origem cananeia. Salem ou Shalem, a antiga Shalem, denominada hoje de Yahushalayim ou Jerusalém, era uma cidade de origem cananita, uma cidade de origem amorreia, né, e hitita. Mas agora indo direto para o nome de Melquisedeque, qual seria o significado do nome Melquisedeque nos caracteres fenícios antigos? O nome Melquisedeque teria literalmente o significado, por conta dos dois termos usados nesse nome, que é o termo Melech, né, ou Melech, né, que significa rei, né, governante no caso, um rei, e Tzadek, que significa justo ou justiça. Isso nos remete que Melquisedeque era um homem extremamente justo e que foi um governante que teve este nome dado a ele. Esse não era o nome realmente dele. Tudo isso nos indica que, na verdade, o nome Melquisedeque, Melchizedek, na verdade era um título usado e dado a ele como nome, ou nome secundário para ele, mas o seu nome não era Melquisedeque, seu nome real. O título Melquisedeque foi dado a ele por ser rei de Jerusalém e por ser um rei justo. Por isso que o significado do nome é rei justo. Agora, a respeito da origem de Melquisedeque, a origem de Melquisedeque tem sido um grande mistério e uma grande curiosidade para praticamente todos os curiosos
das escrituras sagradas, das escrituras hebraico-aramaicas antigas. Até porque Melquisedeque existem vários e vários pensamentos e interpretações a respeito da origem de Melquisedeque. Não, só para vocês terem uma ideia, não existe um consenso entre os próprios judeus sobre a pessoa de Melquisedeque. Muitos vão dizer, Melquisedeque era esse ou era aquele. Não existe. Existem vários pensamentos judaicos. Nesse vídeo, eu estarei colocando aqui praticamente todos os pensamentos bíblicos, teológicos, rabínicos, judaicos e até mesmo islâmicos a respeito da pessoa de Melquisedeque, quem realmente foi ele. E no final do vídeo eu estarei colocando a minha visão, a minha opinião de quem realmente foi Melquisedeque. Lembrando aqui que eu colocarei também os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma das seguintes interpretações a respeito de quem foi a pessoa de Melquisedeque. E também, obviamente, como dito no áudio anterior, eu falarei a respeito da minha visão e da minha opinião sobre quem foi realmente Melquisedeque. E nos comentários vocês coloquem aí depois quem foi Melquisedeque na opinião de vocês, que eu estarei respondendo cada um de vocês. A primeira interpretação a respeito de quem foi a pessoa de Melquisedeque é uma interpretação bem simples. A primeira interpretação vem dizer que Melquisedeque, na verdade, como o próprio texto bíblico nos informa, por ele ser rei de Salém, que era uma cidade dominada e que foi fundada por povos de origem cananeia, a primeira interpretação vai dizer e vai declarar que Melquisedeque era, na verdade, um rei cananeu, exatamente. Curioso, né? Ele seria um rei cananeu, descendente do próprio Canaã, que manteve a fé no Deus Todo-Poderoso, apesar de seus irmãos e irmãs cananeus e cananeias terem esquecido da crença no Deus verdadeiro, no Deus de seu avô Noé. Ele preservou essa crença em sua vida e servia ao Deus Todo-Poderoso de Noé e não servia às divindades cananeias posteriores ao Deus Criador de todas as coisas. Os pontos positivos e negativos dessa interpretação, começando pelos pontos negativos, é que simplesmente o texto informa, o texto de Hebreus, capítulo 7, vai informar que Melquisedeque não tinha pai nem mãe e não tinha genealogia, ou seja, se torna difícil então ele ter vindo de Canaã ou ter tido uma origem em Canaã. A segunda interpretação também, muito corrida entre os judeus e os rabinos, que tem muitas pessoas que acreditam nessa parte, é de que Melquisedeque, na verdade, o seu nome verdadeiro seria Sem, e ele seria basicamente Sem, filho de Noé. Porém, essa interpretação também tem os seus baixos. Se ele era realmente Sem, filho de Noé, o que é que Sem, filho de Noé, estaria fazendo na terra dos descendentes de Cã? O primeiro baixo e ponto negativo dessa interpretação que diz que Melquisedeque seria Sem, filho de Noé, é que nem todos os judeus têm o pensamento de que Melquisedeque seria Sem, o filho de Noé. E outra pergunta, por quê? Mas por que Sem, o filho de Noé, estaria na terra dos descendentes de Cã, pela parte de Canaã, reinando sobre cananeus e não pelos seus filhos semitas? Outra coisa interessante aqui também é um ponto negativo por conta de que o texto de Hebreus vai declarar que Melquisedeque não tinha pai, nem tinha mãe, nem antepassados, ou seja, mais um ponto negativo. O ponto positivo dessa interpretação é que ela sana a dúvida de qual seria o nome de Melquisedeque, que seria Sem. A terceira interpretação vai dizer que Melquisedeque era o próprio Jesus encarnado no Antigo Testamento, porém essa interpretação tem seus baixos, começando pelo texto de Hebreus, capítulo 7, que vai declarar que Jesus era semelhante a Melquisedeque. Ser semelhante não é ser a pessoa. A quarta interpretação vai declarar que Melquisedeque, na verdade, era Enoque, o Enoque que foi transladado ou arrebatado. Isso explica o capítulo 7 do livro de Hebreus, que vai dizer que ele não tinha pai, nem tinha mãe, nem genealogia, até porque eles todos foram mortos antes do dilúvio ou depois do dilúvio.
Futuramente farei um vídeo no canal falando o porquê que eu creio nesta interpretação de Melquisedeque ser Enoque. Fiquem todos com Elohim.